Olá, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o Barroco. Não vou especificar o Brasil, nós vamos ter outros videoaulas, vamos ter outras oportunidades, inclusive em aulas online, para conversar sobre o Barroco no Brasil, porém vamos falar mais neste momento sobre características, de onde surgiu de fato o Barroco. Eu quero iniciar trazendo a vocês uma imagem que nós já vimos inclusive em sala, uma imagem, uma pintura de Velázquez. O quadro se chama As Meninas e é um quadro que ficou muito famoso, muito conhecido. É um quadro que traz fortemente, um quadro bastante realista também, com muitas sombras. Observe como é a pintura, a menina muito séria ao lado, o pintor dentro de uma pintura, isso também é algo muito forte. Mais para trás, não é possa ser que a imagem não esteja tão boa, mas há um retrato também de duas pessoas atrás, não é mesmo? Então, cada detalhe é muito simbólico, Claro que a interpretação, a sensação, o sentimento que você tem ao ver uma pintura é algo muito particular. Porém, se tratando de uma obra barroca, muito provavelmente os mínimos detalhes, eles querem transparecer algo. Observe do lado direito uma luz, a luz entra de uma maneira mais delicada, não tão forte. As sombras ao lado esquerdo, é tudo muito equilibrado. E no Barroco, há características que são marcantes, que é a questão da dicotomia, o que é certo, o que é errado, o moral, o imoral, o claro, o escuro. Isso é muito forte no Barroco. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante nesse vídeo. Porém, fixem essa pintura, pausem um pouco o vídeo e analisem ela, da maneira como vocês... Qual a sensação que vocês têm ao ver essa imagem, ok? Bom, vou agora trazer para vocês uma outra pintura, a Ceia em Emaús, de Caravaggio. A mesma coisa, vou trazer para vocês um pouco a mesma ideia, Bastante realista, uma mesa farta, com as frutas, a comida ao lado, tem um pão. E observe como estão ao redor. Ao mesmo tempo um certo questionamento, ao mesmo tempo uma dúvida, uma certa seriedade. Está no meio uma figura, representando Jesus Cristo de uma maneira muito singela, calma, mas ao mesmo tempo querendo passar alguma mensagem. Como eu disse, é algo muito particular também nós olharmos e termos a nossa leitura, a nossa sensação. Mas é inevitável, não trazer esse contraste entre a luz e a sombra. E esse quadro, assim como outras pinturas, diz muito da época, ok? E aí temos toda uma junção, não somente na pintura, mas nós também trazemos o Barroco em arquitetura, em escultura, na música e na literatura. Já eu trago para vocês também mais exemplos da cultura barroca nesses ambientes também, para além, nesses territórios para além da pintura. Mas a pintura eu acho sensacional, até pela época também, Lembrando que o Barroco, ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a música, a literatura, como já foi dito, no século XVII. Então, muitas coisas ocorrendo, uma discussão, uma reforma, uma discussão muito grande, com a igreja,
entre ideais diferentes. Daí eu avancei um pouquinho. Vou voltar para a imagem, para deixar um pouquinho mais claro a vocês essa ideia, né? Essa pintura que sempre traz uma certa obscuridade, traz também uma complexidade, né? É algo muito complexo e é muito comum. As contradições, o dualismo são características do movimento barroco, né? E vamos lá. E também é interessante ressaltar que toda a cultura desse período, incluindo os costumes, os valores, relações sociais também, é chamada de barroca. Então foi um período bastante marcante. Quando nós vamos pensar no contexto um pouco mais histórico, para a gente se situar, até entender também um pouco a influência nas pinturas, eu trago para vocês também, no período, na data de mais ou menos, estamos entre 1545, mais ou menos, e 1563, né, ocorreu o quê? O Concílio de Trento, ou seja, nesse período causou grandes reformas no catolicismo, então estava havendo uma agitação muito grande. Então, se você for pegar várias pinturas, arquiteturas da época, vocês conseguem perceber, né, que a sociedade estava totalmente envolvida, as pinturas, na verdade, vou falar até o contrário, as pinturas, a arte, a arquitetura está totalmente envolvida com os acontecimentos sociais. E aí você tem grandes reformas no catolicismo, em resposta ao quê? A reforma protestante de Martinho Lutero. Então nós temos a autoridade da igreja, né, de Roma, que foi vigorosamente reafirmada. Sem contar que nessa época a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Nós temos também a Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa. Isso foi um pouquinho antes, em 1540, e passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerce um papel importante na difusão do pensamento católico, aprovado pelo Concílio de Trento, ok? Então, ocorriam, né, no mundo, a Europa, então, com uma agitação muito grande. E aí tem a aquisição, né, que se estabeleceu na Espanha, foi a partir de mais ou menos de 1480, e em Portugal a partir de 1536. Né? Ameaçava a liberdade de pensamento, o clima era de austeridade e repressão. Né? Estava acontecendo algo muito forte. E nesse contexto se desenvolveu esse movimento chamado barroco, né, numa arte muito mais eclesiástica, que desejava propagar a fé católica, mas havia também toda uma contradição devido ao contexto, né, que ocorria. E essa foi a época que mais produziu o número de igrejas, capelas, estátua de santos, monumentos sepulcrais. Nesse momento foi muito forte. Ok? E quase todas as partes a igreja se associava ao Estado. Né? Assim, por isso, a igreja, a arquitetura barroca, antes só religiosa, também surge na construção de vários palácios. E aí a gente tem a Espanha, fortíssima em relação a essa arquitetura. Então, vou trazer para vocês um resumo, né, das principais características do barroco. A arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe. Observem, voltem de novo as duas pinturas que eu mostrei para vocês. Busquem também na internet figuras barrocas. O dualismo, as contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo. O barroco literário traz a questão do ocultismo e do conceptismo. Essas são as principais características. Daí como eu falei com vocês, vocês encontram a arte barroca na pintura, na arquitetura, em escultura, música e literatura, os costumes barrocos, né? Ali a sociedade estava muito junto, valores, ideais.
Trago para vocês uma igreja, né, a matriz, na verdade, da igreja de Nossa Senhora da Conceição do Cerro. Observem os detalhes dessa igreja. São detalhes bem minuciosos dessa matriz. E era basicamente dessa forma que as igrejas eram construídas, com muitos detalhes, com inclusive detalhes de ouro. Era muito comum, muitos anjos. Isso foi algo muito forte na época barroca, esses detalhes, tá? Então, dizem que a matriz da igreja de Nossa Senhora da Conceição do Cerro foi provavelmente começou a ser construída no ano de 1776, certo? E em 1802 teve o seu altar dedicado e abençoado. E aí começou as suas atividades, né? Em 1802, mais ou menos. Então nós já temos ressaltando algo. O que eu estou mostrando para vocês são igrejas de Minas Gerais, porque é muito forte, né, essa cultura em Minas Gerais, essa construção. Mas nós temos também em Salvador, Bahia, nós temos espalhados pelo mundo igrejas que foram construídas justamente na época barroca, com esses detalhes. Vejam bem, o detalhe do teto da igreja do Carmo. Observam? Fios de ouro, detalhes de ouro, muitos anjos. A arquitetura foi muito forte nessa época. Nós temos mais ou menos no final do século XIX, enquanto acontecia a restauração da igreja, né, da matriz da Conceição, a igreja do Carmo exerceu temporariamente a função da matriz da paróquia de Cerro. Então, também muito antiga, né? As obras de construção da igreja do Carmo, elas duraram cerca, segundo pesquisadores, cerca de entre 1766 a 1781. Foi várias as reformas, ocorreram várias reformas, o templo, a partir mais ou menos do século XVIII, que foram alterando o projeto original, né, com a construção das sacristias laterais, segundo as pesquisas, que foi para 1809. Então a gente vê aí tanto o teto, né, tanto a igreja do Carmo como a de Conceição do Cerro, foi para 1800 que elas começaram a exercer atividades de maneira mais intensa, de maneira mais potente. Aqui eu trouxe para vocês apenas um exemplo de uma arquitetura no interior das igrejas, né, barrocas. Bom, neste momento eu trouxe para vocês algo um pouco mais detalhado, muito de início, né, do que foi o barroco. Lembrando que o berço foi na Itália, o berço do barroco iniciou-se na Itália e se expandiu para todo o mundo. Nos próximos vídeos nós vamos ver com mais detalhes algumas outras obras, e principalmente literárias, focando também no Brasil, trazendo mais a literatura barroca. O que vimos mais? Quais são os escritores, as escritoras que mais se destacaram na cultura barroca, ok? Qualquer dúvida, estou aqui, deixe os comentários, envie um e-mail para a professora e nos vemos logo. Obrigada, galera interativa.